Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros pra gente conversar sobre Botafogo de futebol e regatas, cara. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do Medeiros, nem no YouTube, nem lá no Instagram e também no nosso Twitter, a oportunidade é agora, hein? Canal do Medeiros, @canal do Medeiros, é onde você vai encontrar em todas as plataformas o nosso trabalho. Detalhe, tem uma promoção rolando no Instagram, se você quiser ganhar uma camisa oficial do Botafogo, corre lá no Instagram do canal do Medeiros, sigam as 3 etapas que eu pedi lá na legenda e pronto, você já está concorrendo a uma camisa oficial do Botafogo, beleza? Então corre lá no Instagram, hein? Vamos falar de 2 assuntos aqui, na verdade, um assunto com 3 jogadores, tá? A situação dos emprestados pelo Botafogo. Luiz Fernando, que está no Grêmio, Marcelo Benevenuto, que está no Fortaleza, e o Marcinho, que chegou a jogar esse ano aqui no Botafogo, tá no Vitória da Bahia. Se você quer saber a situação deles, fica nesse vídeo, eu já te conto, hein? Voltando aí depois da nossa introdução para a gente conversar sobre Botafogo de futebol e regatas, cara. Um assunto aí sobre os emprestados do Botafogo, já avisando 2022, né? Lembrando sempre a vocês que na sexta-feira tem vídeo sobre o Brasil de Pelotas, o próximo adversário do Botafogo. Sempre 2 dias antes do jogo eu faço um vídeo sobre o adversário, né? Como vocês já estão acostumados. Hoje a gente tem alguns assuntos para falar, eu vou dividir alguns vídeos, né? E nesse aqui eu deixei separado somente esse tema sobre os jogadores que estão emprestados pelo Botafogo para outros clubes, né? Que é o caso do Luiz Fernando, que está lá no Grêmio já há 2 anos, o caso do Marcelo Benevenuto, que saiu no início do ano para o Fortaleza, e o caso também do Marcinho, que foi contratado pelo Botafogo do Cuiabá, não foi bem aqui, foi para o Vitória e está se destacando lá no Vitória, hein? O Vitória que ainda sonha com escapar do rebaixamento aí para a Série C. O Marcinho chegou lá e está jogando muito bem no Vitória. Vamos começar falando do Marcinho, então, já que eu falei um pouquinho mais dele aqui nesse momento. O Botafogo emprestou, cara, o Marcinho para o Vitória. Ele não foi bem aqui, foi um pedido do Marcelo Chamusca, não jogou bem no Botafogo e o Botafogo decidiu emprestá-lo ao Vitória da Bahia. E lá no Vitória ele resolveu jogar bola. Como é que pode, né? Jogou bem, tá jogando bem, tá fazendo gols, dando assistências, fez gol no Vasco esses dias aí e tudo. Não só gol no Vasco, né, cara? Assim, tá performando bem lá no Vitória, jogando bem realmente e tá chamando a atenção do Botafogo. E o Botafogo prometeu aí revisar a situação do Marcinho para saber se ele volta para 2022 ou se o Botafogo realmente vai reemprestá-lo para outro clube no ano que vem, principalmente se o Vitória cair para a Série C. Aí ele não deve ficar no Vitória, o Botafogo pode ou voltar por elenco em 2022 ou reemprestá-lo para outro clube da Série B em 2022, enfim, outros clubes que estiverem interessados. Pelo que eu conversei, a situação ainda é do Botafogo reemprestá-lo para outro lugar, tá? Mas o Botafogo tá olhando com um pouco de atenção, né, para o Marcinho, porque o Marcinho vem jogando bem no Vitória. E todo mundo ficou até surpreso porque aqui no Botafogo ele não rendeu, né? Então assim, vamos ficar de olho ainda na situação do Marcinho. O Botafogo tá subindo para a Série A, então a gente fica com aquele medo, né? Pô, na Série B o Marcinho não foi bem no Botafogo, né? Imagina numa Série A, né? Então assim, o sarrafo vai ser mais alto. Mas o Botafogo promete aí revisar a situação do Marcinho para ver o que vai fazer após esse Campeonato Brasileiro da Série B. Situação do Marcinho esclarecida, vamos falar agora de Marcelo Benevenuto. Esse daí, cara, destaque do Campeonato Brasileiro na Série A, quem diria, né? Foi de um dos vilões do rebaixamento do Botafogo, com mais de 20 falhas individuais no ano passado, episódios de indisciplina, foi pego em boate aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pela torcida, né? Mesmo com o Botafogo naquela situação delicada, uma pandemia, naquela época estava uma situação gravíssima de pandemia, né? Então assim, o Marcelo Benevenuto saiu do Botafogo com a moral lá embaixo, saiu pela porta dos fundos, né? Torcida muito irritada com ele, sem clima algum, e reencontrou o seu bom futebol lá no Fortaleza. Tá fazendo uma temporada brilhante no Fortaleza, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, com certeza.
E ele hoje, essa semana, ele declarou, né? Deu uma entrevista falando que vai fazer o possível e o impossível para continuar no Fortaleza. Essas são as palavras, foram as palavras do Marcelo Benevenuto. Ele quer ficar por lá e o Botafogo também quer vendê-lo. Essa é a verdade. O Botafogo também entende que não tem clima para o Marcelo Benevenuto voltar. O São Paulo é um dos interessados também no Marcelo, mas não fez proposta oficial ainda, não fez contato oficial com o Botafogo, só é aquele burburinho mesmo que saiu na imprensa. O Fortaleza que está acenando com uma proposta, né? Investidores aí estão chegando no Fortaleza para poder acenar com uma proposta para comprar o Marcelo Benevenuto do Botafogo, e o Botafogo está aberto a essas propostas. Marcelo não volta para o Botafogo em 2022, porém o Botafogo vai querer um bom dinheiro para liberar o Marcelo. O Botafogo não vai dar ele de graça, até porque a multa dele é alta e ele está valorizado no mercado depois desse grande campeonato que ele está fazendo no Fortaleza. Então a situação do Marcelo Benevenuto é essa. Tá na lista de negociáveis, mas vai ter que pintar uma grana para o Botafogo para o Botafogo liberar o zagueiro Marcelo. Beleza? Luiz Fernando, atacante do Botafogo que está lá há 2 anos no Grêmio. O Grêmio não vai renovar o empréstimo ou então comprar o Luiz Fernando do Botafogo. O Grêmio está em situação delicadíssima, praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Já acenou que não deve exercer o poder de compra. O Botafogo vê com bons olhos o retorno do Luiz Fernando. O Enderson Moreira já acenou que quer o jogador, quer conhecer mais o jogador, né? Quer entender ele, como é que ele jogaria no time do Botafogo, ali pela ponta direita, onde o Botafogo hoje tem um Varley, tem um Ronald. Então, o Enderson Moreira já acenou positivamente para uma volta do Luiz Fernando. O Botafogo ainda está pensando na questão salarial. O salário do Luiz Fernando é um salário alto, um salário entre 150 a 200 mil reais, é um salário acima da realidade do Botafogo. Então, o Botafogo vai conversar com o Luiz Fernando para ver se o Botafogo consegue chegar aí num valor aí que o Botafogo consiga pagar para o Luiz Fernando, reduzir um pouco o salário, quem sabe, e o Luiz Fernando voltar para o Botafogo para a disputa da Série A de 2022. Lembrando que o Luiz Fernando já foi titular do Botafogo, depois oscilou um pouco, virou reserva, virou titular de novo, e aí, quando estava jogando bem, ele foi emprestado ao Grêmio, um bom dinheiro que o Grêmio pagou ao Botafogo aí pelo empréstimo. Mas agora, Luiz Fernando deve estar retornando ao Botafogo. Não sei se você vai lembrar, o Botafogo comprou lá atrás o Luiz Fernando do Atlético Goianiense, cara. Então, assim, Luiz Fernando que já tem anos aí no Botafogo, um jogador aí que provavelmente vai estar voltando para 2022, mas vai ter que aceitar uma reduçãozinha de salário. Se não aceitar, pode ser que o Botafogo não exerça essa volta por conta da realidade financeira do Botafogo, e o salário do Luiz Fernando é muito alto. Beleza? Fiz um resumão para vocês aqui dos 3 jogadores, hein? Agora você está sabendo de tudo. Quero agora os seus comentários. Comentem bastante aí. Quem vocês voltariam para o clube, quem vocês não voltariam. Voltaria com o Marcelo? Voltaria com o Marcinho? Voltaria com o Luiz Fernando? Cadê? Deixa aqui nos comentários aqui. Beleza? Até a próxima, galera. Até daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu tenho mais um vídeo.